Olá, irônicos, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas Sena, esse é o canal Nós Somos Irônicos e estamos aqui para falar sobre a revisão do quarto episódio do Eridoan Brasil na sua quarta temporada. Esse reality que eu tô amando essa quarta temporada, gente. E nessa quarta temporada, olha o tanto de coisa que eu escrevi, porque esse quarto episódio foi babado, teve muita treta, teve muito beijo na boca, teve muita traição. Traição de certa forma, vamos dizer assim. Teve muita discussão, teve muita festa, muita bebida. Então esse episódio é o episódio que a gente gosta, que é o episódio que a gente tem muito o que falar. Então vamos rápido, porque esse vídeo vai ser mais de 20 minutos. Então vou logo lá então fazer essa revisão. Vamos só pra gente poder recordar o que aconteceu. No episódio anterior, que foi o terceiro episódio, a Tuca chamou o Felipe. E na cerimônia dos padres, que eu não falei no terceiro episódio, o Jonas, quando foi chamado pra formar o par, o Kaique, eu ia falar Kaique Brito, não sei que eu tô com o Kaique Brito na cabeça, gente, hoje o dia inteiro. O Caio Castro perguntou pro Jonas o que ele tava achando. Ele disse que tava extremamente chateado, porque ele tinha falado pra Tuca que ele tá afim dela, que ele gosta dela. E ela meio que tá desmerecendo isso. E ela acabou ficando muito chateada. E o quarto episódio já começou com a Tuca e o Felipe lá na cozinha, os dois trocando uma ideia. Ela estava muito chateada com toda essa situação. E o Jonas me entra ali na cozinha e sabe aquele clima tenso que fica no ar. Provavelmente você já deve ter passado por isso. Se você já não passou, tente imaginar como deve ser. Porque, sem sombra de dúvida, deve ter sido muito horrível pra ela essa situação. Então larga o Felipe e fica com o Jonas. Era tão simples, querida. Gente, os dois são meu casal crush, gente. Eu quero muito, eu torço muito que os dois fiquem juntos. E eu não me segurei, eu fui até o Instagram do Jonas. Infelizmente eu fui, acabei vendo spoiler, fiquei muito chateado com isso, porque eu não queria, eu tava me segurando pra mim não fazer isso comigo mesmo, pra mim não ficar me dando spoiler. Eu falei, cara, eu não vou catar o Instagram desse povo até eu assistir o último episódio, depois eu vou lá catar e ver como é que eles estão, e tudo, porque as pessoas que a gente gosta do reality, a gente torce pelo crescimento dessas pessoas, que esteja bombando no Instagram, que esteja ganhando muito dinheiro, porque a gente torce pras pessoas de verdade, quando a gente gosta delas. E eu queria ir lá ver o Jonas e eu vi que ele fez uma declaração de feliz aniversário pra Tuca. E ela comentou, então os dois não estão juntos e já me doeu meu coração. E eu vi os comentários lá e eu falei, meu Deus, não quero ver mais nada. Saí de tudo e não entrei em mais nada. Mas eu fiquei muito chateado, muito chateado. Muito chateado, gente, me lembrei disso agora, eu já fiquei chateado de novo. Mas vamos lá, né, gente? Vida que segue. E um depoimento logo depois, a Natasha disse que ela entrou no reality e fisicamente se atraiu pelo Victor. Mas, porém, ela tá sentindo que os dois não estão na mesma vibe. Que ele é extremamente machista. E é machista. Lembra que eu falei no terceiro episódio que ainda ia ter situações extremamente machistas que a gente iria conversar. E de fato, o Victor, ele me passa a ser uma pessoa extremamente machista. Ele pode não ser, mas o que tá passando de fato é que ele é extremamente machista. Ele já deixou bem claro que pra ele 80% no relacionamento é sexo. E quando ela não quis transar com ele, ele simplesmente ignorou ela e ficou afastado dela durante o dia inteiro, como a gente viu lá no segundo episódio. Então a gente pensa, ele tem atitudes extremamente machistas com ela. Então vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, mas já aviso que vai rolar muita treta e muita confusão. Depois disso, ela foi lá no quarto, sentou do ladinho dele, deitou do ladinho dele, perguntou se eles iam continuar ficando ou não. Eu já nem perguntaria, mas que ela perguntou, os dois meio que discutiram de novo e os dois terminaram ali. Depois de um depoimento, ele deixou bem claro que os dois terminaram e tal. Ponto final, vida que segue, vamos curtir a vida. Foi, pelo menos era esse o pensamento dela. Vale a gente ressaltar aqui, gente, que tem um casal extremamente lindinho dentro do reality, que eles não ganham tanta visibilidade assim, porque talvez eles não geram tanta treta. Mas é o Luiz e a Maria Eugênia, eles são um casal tão bonitinho, ele parece ser tão fofinho com ela, ele disse que já tá namorando com ela. E vale a pena ressaltar os dois aqui, apesar dos dois não ter um destaque tão grande na edição, os dois formam um casal extremamente bonito, e eu torço que eles estejam aqui fora. Eu não olhei o Instagram deles pra justamente não saber.
O desafio semanal dessa semana foi muito bom, eu acho que foi uma grande ajuda da edição do programa para que eles de fato conseguissem achar um par ideal melhor. A prova era basicamente o que? Tinha várias bolinhas com os nomes deles, de todos eles, certo? E cada um ficava numa posição. E eles tinham que pegar aquela bolinha e um passando a bolinha para o outro, só que a bolinha era extremamente pesada, eles não poderiam botar a mão naquela bolinha. Eles ficavam segurando um equipamento, não sei como é que se chama aquilo, mas é tipo um pau assim, que tem um apoio na mão, tipo um pau assim redondo, sabe? E eles ficavam segurando assim, um passando pro outro. E eles tinham um determinado tempo para fazer isso, porém eles poderiam formar pares ideais a partir daqueles nomes. Ou seja, eles iam pegar o nomezinho da menina e iam passar, depois iam pegar o nomezinho do menino e iam passar. A partir do momento que eles conseguissem fazer todo o circuito com o nome dessas duas pessoas, essas duas pessoas já formavam um casal e já iam para o passeio e já poderiam ir para a cabine da verdade. Porém, eles foram muito atrapalhados, não, né, que é uma prova basicamente de estratégia e de agilidade. Porém, eles não tiveram tanta agilidade assim. Eu acho que a estratégia eles não tiveram tanto tempo para pensar o que eles poderiam fazer. E o que aconteceu? Somente 2 casais eles conseguiram formar através dessa prova, sendo que eles poderiam ter formado muito mais casais e ter muito mais chances aí de escolherem mais concretamente quem poderia ser o par ideal e ir para a cabine da verdade. Se formou a Manu e o Paulo, e a Tuca e o Felipe, que eram exatamente os 2 casais que eles estavam mais na dúvida, e talvez foi até bom, porque foram poucos casais, assim, eles podem focar em um de fato, do que vários e ficar na dúvida mesmo. Mas enfim, eu acho que eles poderiam ter formado mais casais e ter jogado melhor ali, mas né, foi o que eles conseguiram fazer. Ah, e só uma ressalva muito importante, que eu tô rindo, mas é com muito respeito. As 2 crushes do Jonas com os 2 rivais dele. Puta que pariu. Gente, o Jonas tá fudido nessa edição. Olha, fico com uma puta pena dele, velho. Muita pena mesmo, de verdade. Depois, quando eles voltaram pra casa, o que tinha lá? Uma festinha maravilhosa esperando por eles. Muita bebida pra eles curtirem uma piscina, curtirem o que? Beijar na boca. E claro, a produção sempre pensa no quê? Vamos aumentar o libido desse povo. O que aumenta o libido? Cerveja, muita vodka, muito isso e muito aquilo. E foi exatamente o que rolou. Logo depois apareceu a Natasha, um depoimento maravilhoso. Eu amo os depoimentos da Natasha, porque às vezes nesse depoimento ela é muito coerente, porque nos depoimentos ela fala uma coisa, mas lá na casa ela fala outra. Mas eu gosto muito dessa mulher, gente, gosto muito de verdade. E no depoimento ela disse que se o Victor saísse da casa ela ia adorar. E ela disse que ela é uma pessoa extremamente carente, que ela precisa dar uns beijos na boca. Foi exatamente o que ela fez. Ela ficou conversando com as meninas em quem ela poderia beijar. Ela mirou no Gustavo, porém o Gustavo é muito amigo do Victor. Talvez não ficaria com ela, porque os dois já tiveram um lance. E ela mirou em quem? Mirou no Ian. Mirou no Ian, deu em cima do Ian. O Ian questionou se ela não estava mais junto com o Victor, para que justamente não rolasse uma treta aí desnecessária entre os dois. Ela disse que não, que os dois terminaram numa boa. Só que o Victor, a festa inteira tava de olho e tava falando dela. Tava falando que naquele momento ele não ia ficar com ninguém, que ela deveria ter tido a mesma atitude. E é isso que dá as decepções. Eu já falei isso em vídeos de reflexões aqui do canal. Caso você não assistiu, vai aparecer aqui nos cards para você assistir. Que a gente não pode criar muita expectativa em cima das pessoas. E o Victor se decepcionou talvez com a Natasha, porque ele criou tanta expectativa nela, que ele queria que ela fosse de um jeito e ela era completamente de outro. Então não é ela que decepcionou ele, foi ele que decepcionou ele mesmo, porque ele criou nela uma visão de que de fato não era ela assim. E ele esperava essa atitude dela, ela não teve. E ela é culpada por causa disso? Não. Ele é o culpado, porque ele esperava que ela tivesse essa atitude. Ela falou, ficou com o Ian, os dois foram pro quartinho, rolou muito beijo, tal. Não sei se rolou sexo, porque a edição não mostrou se rolou de fato sexo entre eles, mas eles meio que ficaram na cama, ele meio que tirou a camisa, tal. Vai aparecer as fotinhas aqui pra vocês darem uma olhadinha, caso você não tenha visto, né? Só pra vocês criarem aquele... Falar, meu Deus, isso deve ter sido tão bom, não é mesmo? Mas é só isso que a gente pôde ter visto, porque a edição não mostrou mais que isso pra gente. Depois de um depoimento, o Felipe falou que vai investir na Tuca. Eu não gostei disso, gente. Meu Deus do céu, eu não gostei disso. Porque você já sabe, né? Meu casalzinho crush, que eu queria muito que ficasse. Eu tô vendo que talvez mais distante esse casal junto. Mas o Felipe falou que vai investir na Tuca, que tá gostando muito dela e que talvez eles sejam de fato um par ideal e que vai rolar sim. Se
do gosto dele, com certeza vai acontecer, porque ele quer muito ficar com ela. Lucas até que enfim saiu da escuridão, apesar dele ser um dos meninos mais bonitos da edição. Ele é o que menos aparece, porque ele não conseguiu ficar com ninguém até agora, não arranjou treta com ninguém, então ele meio que até então era o único figurante maior dentro da casa. Aparecia nas imagens, nas provas, às vezes dando um depoimento sobre como tá a casa, mas nunca dando um depoimento referente a ele, as situações que ele está vivendo dentro do jogo, porque até então ele está muito morno na competição e de fato não tinha ficado com ninguém. Porém, o que aconteceu? Ele só apareceu nesse episódio para ser extremamente machista, deveria ter ficado na escuridão mesmo, né? Lembrando, gente, que isso é a minha visão, é a minha opinião que eu tenho do jogo. Talvez a visão de vocês tenha sido completamente diferente, e isso é bom, porque opiniões diferentes é válido e a gente precisa conversar nos comentários sem precisar ofender ninguém pelo simples fato da pessoa discordar da gente, não é mesmo? É isso mesmo. Mas pra mim ele foi extremamente machista, ele foi lá em cima da Natália, ele queria continuar ficando com ela, ele queria ficar com ela no caso, chegou dando em cima dela. Talvez ele errou extremamente, talvez estava bêbado, mas não vamos usar a bebida como desculpa. Ele disse que não vai mais ficar com ela porque ela já pegou o Gustavo e tal, que ela não ia, que ele achou que ela era uma menina completamente diferente e tal. Então significa que ele não vai mais ficar com ela porque praticamente ele quis dizer que ela é uma puta, porque ficou com outro cara e ele não quer mais ficar com ela. Extremamente machista, gente do céu. Como é que pode, gente? Como é que pode? Os caras querem ficar com o quê? O cara quer ficar com uma menina o quê? Quer ficar com uma menina virgem? Quer ficar com uma menina, eu não sei, eu não entendo. O cara entra num reality show que é mó putaria, ele sabe disso porque essa é a 4ª temporada, não é a primeira. Tudo bem, o pessoal lá da primeira talvez não tinha uma visão de como a coisa seria, mas já teve 3 temporadas, ele com certeza assistiu as 3 temporadas, ele sabe como o jogo funciona, ele sabe como as coisas funcionam, e ele quer ficar com quem ali dentro? Eu não consigo entender isso. E cara, o cara que entrou ali tem que ter um pensamento extremamente aberto referente a isso. E, gente, assim, ó, eu fico pasmo com esses caras extremamente machistas ainda, em pleno 2018. Um cara que deveria ter extremamente a mente aberta pra esse tipo de situação. Não vai ficar com a menina porque a menina já beijou outro cara. Ai, gente, olha, realmente a vergonha tá passando no crédito ou no débito, eu de fato não sei. Deveria ter ficado no escuro, não deveria nem ter aparecido. Mas enfim, vamos falar de coisa boa agora, né? Porque rolou muita coisa boa na edição também. Victor, óbvio, tava lá bebendo, conversando com os amiguinhos dele, mas ele tava o quê? De olho na Natasha, o que ela tava fazendo. Quando ela viu que Ian e ela sumiram, e que eles foram muito provavelmente pro quartinho dar uns beijinhos, ele já correu de lá nas amiguinhas da Natasha, falou, viu como você estava errada, dizendo o que aconteceu, olha lá, tá ficando com o Ian, sabe? Tava puto, gente, tava muito estressado porque ela tava ficando com outro cara. Então é o seguinte, se não queria que ela ficasse com outro cara, na hora que ela foi lá perguntar, a gente vai ficar ou não, deveria ter ficado, não, a gente vai ficar junto. Mas não, foi orgulhoso, naquele momento falou que acabou, pra depois ficar com aquele ciúme ali, com aquela raiva no coração, porque viu que ela tá ficando com outro cara. E tivemos um outro momentinho machista dessa edição, que foi o momento que o quê? Quando Natasha e Ian saíam do quartinho e o Victor tava mamadinho já, porque eles tinham bebido bastante, mas mais uma vez não vamos pôr a culpa na bebida. Falou pro Ian que, tava lá metendo a piroca nela, né? Pode falar que tava metendo a piroca nela e tal, tava fudendo com ela. É como se o homem fosse totalmente vangloriado, aclamado porque tava fazendo isso, sendo que a menina também queria, a menina também curtiu muito. Parece que sempre é o cara que, oh meu Deus, tá o fodão, né, pegou. Não, a menina também tem... Acho que o próprio programa poderia usar muito essas atitudes para talvez melhorar ali no próprio dia a dia com eles, né? Todas essas questões que acabam fluindo dentro de um reality. E é muito engraçado que um reality totalmente com a mente totalmente aberta, um reality show totalmente voltado, e a gente sabe que muitas pessoas que assistem são pessoas do meio LGBTQI+, então são pessoas lésbicas, são gays, são travestis, são drag queens que assistem muitos desses tipos de programa. Então mais ou menos a MTV sabe que o público dela é mais ou menos esse, e deveria muito bem usar isso pra gente poder
quebrar vários paradigmas, principalmente dentro de um reality como esse, e principalmente o machismo que esses caras têm dentro do programa. Então eu acho que é fundamental eles usarem isso pra quinta temporada, pra quebrar muito esses tabus, como se o cara fosse o fodão porque pegou a menina, e a menina é só mais uma putinha que ficou com todos os caras, sendo que o bagulho não pode ser assim, sendo que não deve ser assim. A menina também, ela pega com quantos ela quiser. Mas enfim, a gente não vai discutir sobre isso. A gente tá aqui fazendo uma revisão sobre o episódio, mas só pra deixar claro também a minha opinião. Se a sua for diferente, deixa aqui nos comentários. Num depoimento, o Victor deixou bem claro que ele de fato tava com muito ciúmes de toda a situação que tava acontecendo, e pelo fato da Natasha ter ficado com o Ian, e ele ficou com muito sim com ciúmes. Aí depois ele mostrou o Jonas chegando até o Victor, falando, cara, não fique enciumado, tal, numa boa. Numa boa. Não é porque eu gosto do Jonas que eu tô defendendo ele, mas é só você ir lá assistir que você vai ver que o Jonas chegou numa boa. O Victor, lógico que toda a situação é muito estressante e ele talvez já não é muito amigo do Jonas, então ele acabou se estressando com o Jonas, mandando o Jonas cuidar da vida dele, chamando o Jonas de um monte de coisas, não quer quebrar a cara do Jonas, querendo partir pra cima do Jonas e tal. E o Jonas pegou e falou, cara, eu só tô te falando, mas eu não te dei liberdade pra você falar esse tipo de coisa. Começou a falar um monte de coisa. E nos depoimentos o Victor também falou algumas coisas referentes ao Jonas, que não tinha dado essa liberdade pro Jonas falar, mas pra quem precisa de liberdade só pra dizer, cara, fica numa boa, não fica enciumado. Eu não entendi, tudo bem, mas eu acho que ele já tava querendo se estressar com o Jonas, e eu acho que isso foi só o que precisava pra se estressar de fato com ele. A Tuca e o Felipe, eles foram pro passeio, curtiram, se beijaram, ficaram muito felizes, acho que juntos lá nesse passeio, que entristece meu coração, mas vamos fazer o que, né, gente? É o jogo. Mas a gente descobriu que o casal mais votado pela casa, pela grande maioria dos demais participantes que não foram pro passeio, foram o Paulo e a Manu. E eles foram lá pra cabine da verdade, porém dessa vez não foi oferecido não foi oferecido dinheiro pra eles não irem pra lá. Não foi oferecido nada. A gente descobre pela quarta vez que eles não são pares, que eles são pares incompatíveis, não são pares ideais, pelo quarto episódio. Eu espero que no quinto episódio, de fato, eles consigam, gente, achar esse par ideal, hein? Porque tá difícil pra eles. E foi exatamente isso que aconteceu. A Manu chorou, a Manu ficou triste, porque eles pensam na questão da emoção, de encontrar de fato um par ideal, e também na questão financeira do dinheiro, porque estão ali pelo prêmio também, né? Então envolve as duas coisas. E quando envolve as duas coisas, com certeza o pico de estresse deve ser muito maior. Amanheceu o dia e tal, já era o dia da cerimônia dos pares, e novamente o Jonas e o Victor brigaram, porque o Jonas falou pro Victor que queria chamar a Tuca para ser o par ideal dele naquela noite, porque ele acredita que os dois são juntos. O Victor tava dizendo que tava botando muito o coração dele, porque só pelo fato dele tá afim da Tuca e querer ficar com a Tuca, ele queria chamar ela, estragar toda a ideia do pessoal, toda a ideia deles formarem de fato os pares ideais, e acabou rolando um estresse. Aí o Victor falou que iria chamar a Tuca e tal, e os dois acabaram se estressando novamente. Aí o que aconteceu? Eles reuniram na piscina e falaram, gente, vamos começar a usar um pouquinho mais a estratégia. E o Fábio foi a cabeça aí deles. E eles acabaram já formando os pares ideais ali. Lógico que não mostrou pra gente poder criar essa surpresa pra gente na hora da cerimônia. E eles meio que conversaram pra decidir quem ia ser par de quem, pra eles tentarem acender mais luzes e chegarem mais perto do prêmio. Chegou o momento da cerimônia dos pares, o Ian foi o primeiro chamado, e ele chamou a Maria Eugênia, que é muito amiga dele, e os dois têm uma afinidade muito boa. Apesar da Maria Eugênia estar ficando com o Luiz, os dois já estarem praticamente namorando, mas é exatamente isso, eles acabaram usando a estratégia para talvez acender mais luzes e chegar mais perto desse prêmio. O Fábio, por estratégia, chamou a Manu novamente. A Manu chamou ele na cerimônia dos pares passada, e ela chamou ele novamente nessa. Ele chamou ela agora. O Felipe, ele chamou a Sam para os dois se formarem, apesar de ele estar junto com a Tuca, tá ficando com a Tuca pela estratégia, como eu falei. O Victor veio e chamou a Natália e disse que é uma pessoa que ele ficaria e tal, e o Caio Castro perguntou se a Natália ficaria com ele, e ela disse que sim, e a Natasha meio que fez caras e bocas, exatamente para rolar mais uma tensão entre os dois. O Alisson chamou a Tuca. O Luiz, ele chamou a Juliana. Se bem que a Juliana, gente, era muito apagadinha também. Eu não sei se é a edição que tá apagando ela, ou ela que não tá meio que se envolvendo em nada pra acabar não ficando com ninguém, não sei.
O Lucas, ele chamou a Natasha pra formar o par ali, pra ver se os dois vão ser juntos. O Gustavo chamou a Vicky novamente, eu acho que os dois são pares ideais. O Vanderlei, que é o Nagô, chamou a Gabi Zufo, que eu acho que os dois formam um casal black lindo, hein? Eu gosto dos dois, gosto muito deles. E o Jonas chamou a Gabi Boldrini, sobrando o Paulo. E foi exatamente isso que aconteceu. E eles acenderam dois faixas de luz. Dois pares ideais. Significa que de todos esses casais que foram formados nessa noite, apenas 2 deles são pares ideais. Eles nunca conseguiram mais do que isso. E realmente a situação complica, porque chegamos no 5º episódio, a metade do jogo, a metade da competição. Então tá difícil pra eles e eu torço que eles consigam formar um par ideal. Mas foi essa a revisão do 4º episódio. Deixe nos comentários o que vocês acharam. E bora amanhã pro 5º episódio pra gente conversar o que aconteceu, tá bom? Um beijo pra vocês. E assista os demais vídeos do canal. Não fique só no Eridon Brasil nessas revisões, mas também assista todos os outros vídeos do canal e se inscreva pra ajudar aqui a família a crescer, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.